Nós estamos dando as Bíblias aos adolescentes, né? Aos jovens, né? E os adultos, acho que eles já têm Bíblia. Os adolescentes também têm, mas é uma lembrança para eles. Mais para frente a gente pode dar numa outra data que a gente, no fim, não tem para todos. Então aí escolhemos o Mariano e a Irene para ficar sem. Foram escolhidos. É um dia muito especial para todos nós. Nós estamos com os nossos corações cheios de alegria, porque Deus é maravilhoso para conosco e Deus tem dado o crescimento do Evangelho de Cristo. Nós entendemos que num mundo como o nosso, nós termos jovens e pessoas que estão dispostas a seguir o reino de Deus, nós precisamos estar muito contentes, porque é Deus quem toca nos corações. Então nós ficamos felizes, porque Deus tem tocado o coração de cada um deles, eles já foram ouvidos no conselho, e foi um momento de muita alegria para todos nós. Também hoje é um dia especial, faltam 5 anos, e os que receberam o boletim, faltam 5 anos para quê mesmo? Muito bem, para 500 anos da Reforma Protestante. Então a Reforma Protestante do século XVI ocorreu no dia, em outubro de 1517, quando Lutero colocou na Catedral de Wittenberg as 95 teses dizendo das coisas que estavam erradas na igreja. Hoje, se a gente fosse escrever, talvez desse mais teses, né? Mas nós precisamos aí pensar, né, que existiam alguns princípios e quando a gente fala em princípios, é muito importante. Porque princípios são o quê? Quando a Bíblia fala, no princípio Deus criou o céu e a terra. Então, se a gente fosse falar diferente, a gente falava como? Muito bem, no começo Deus criou o céu e a terra. Então, quando a gente fala dos princípios da reforma, nós estamos falando dos começos, né? De que a reforma protestante começou a existir. Então, ela teve alguns pontos que foram bastante importantes e, na época, muito bem debatidos e muito bem estudados para que desse a nós esta doutrina que dura 500 anos. Nós podíamos pensar, puxa vida, né? Quem criou uma doutrina, a não ser Jesus, né? Que durasse tanto tempo. 5 séculos de existência, as doutrinas protestantes, elas sobrevivem hoje e na maioria das igrejas são realmente enfatizadas. E eu gostaria de enfatizar 5 coisas também para a nossa mensagem de hoje. Antes, porém, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 1, verso 16 e verso 17. Se quiser usar a Bíblia nova, eu espero. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém. Senhor Deus, nós louvamos a Ti por esse momento maravilhoso que temos diante de Ti, quando abrimos a Tua palavra e vamos, Senhor, tomá-la como exemplo, Senhor, como ensinamento para cada um de nós. Pedimos, ó Pai, que Tu esteja, Senhor, abençoando os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, que esta palavra esteja caindo em solo frutífero, que esta palavra esteja caindo em solo bom, em boa terra, e, ó Deus, para que ela possa frutificar, essa semeadura, essa semente da Tua palavra possa ser viva para os nossos corações. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, como eu falei, eu vou falar de 5 princípios da reforma. Eu sei que alguns cristãos ou protestantes mais antigos, eles já sabem de cor esses princípios que vou falar. Mas eu acho que é bastante importante para que todos nós tenhamos como os começos da reforma. Então, existem livros ou textos que falam das 5 solas
que não são solas de sapato, né? São 5 solas que diz, por exemplo, sola é uma palavra latina que diz somente. E no caso nós temos a palavra, quando no masculino, solus. Mas são consideradas 5 solas ou 5 somentes da fé cristã. E a primeira questão da fé cristã, que os irmãos podem ficarem pensando, que eu gostaria que todos pensassem muito nessa questão. Sola Scriptura, ou só a Escritura, somente a Escritura, tem a palavra final em matéria de fé, o que acreditamos. Então, somente a Escritura tem a palavra final de fé. E a conduta, o que praticamos. Também nós temos os outros livros, né, livros que autores escreveram, outras pessoas escreveram na história, eles não têm o valor da Bíblia para todos nós. Para nós protestantes, a Bíblia é o livro central. A Bíblia é o livro mais importante. A Bíblia é o único livro que pode dizer sobre a nossa fé, se está boa ou não. Não são as revelações do dia a dia. Hoje nós temos muitas igrejas que falam muito da revelação, mas se a revelação não estiver de acordo com a Bíblia, elas não têm valor, porque a revelação de Deus para todos nós foi a Bíblia. Então é o princípio que a Bíblia tem primazia. No início tinha a primazia sobre a tradição. Muitos ministérios ou ensinos da igreja ensinavam a tradição como sendo a coisa importante. Porém, quando foram contestadas essas coisas importantes da tradição com a Bíblia, comparadas com a Bíblia teve primazia. Então, quando os princípios doutrinários entram em conflito da tradição com a Bíblia, nós ficamos com a Bíblia. As novidades de religião são conflitantes com a Bíblia, nós também, mais uma vez, ficamos com a Bíblia. Então, por isso, o que ocorre com a gente? A gente tem que estudar a Bíblia, não é verdade? A gente tem que ler muito, tem que aprender muito da Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é o livro que nós aprendemos de Deus e é o livro para medir outros livros a respeito da fé. Se os livros que escreverem forem bonitos, como nós temos vários livros evangélicos muito bonitos, se eles não estiverem de acordo com os princípios bíblicos, podem ser bonitos, mas não podem ser seguidos por nós. A ideia de que a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia é um princípio bíblico que nós não podemos recorrer a outros livros para interpretar a Bíblia. Nós temos que recorrer à própria Bíblia para que nós possamos entendê-la melhor. Então, se nós pensamos lá no Gênesis fala do início do mundo. Então, nós vamos ver que as primeiras coisas estão lá registradas em Gênesis. Primeiro músico, primeiro suicídio, homicídio, primeiro tudo, primeira oferta que Deus recebeu com gratidão no seu coração. E, enfim, nós temos as primeiras coisas lá ocorrendo no livro das origens, que é Gênesis. E aí depois nós temos a saída do povo do Egito, com o Êxodo. E, enfim, nós não vamos falar toda a Escritura para vocês agora. Podem vir outra oportunidade que nós vamos falar. Então, aí a gente pega desde manhã e vai até cansar, e depois pega no dia seguinte, né, vai até cansar. Mas nós gostaríamos de dizer, qualquer livro, qualquer outro texto que venha interpretar a Bíblia, que não seja a própria Bíblia como interpretação, nós podemos incorrer em erros. Então, a Bíblia é a única fonte suficiente para explicar Deus para nós. A Bíblia é a única fonte suficiente para explicar Deus para nós. Então, temos que estudá-la bastante. A Bíblia é a revelação suficiente da vontade de Deus. Ela é totalmente verdadeira, contém aquilo que o homem precisa saber. Deus operou na história para completar o cânon bíblico e nada deve ser retirado ou acrescentado. Mesmo sendo escrita por mãos humanas, foi inspirada por Deus e todas as suas palavras estão de acordo
com a soberana vontade de Deus, servindo para ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução. Não precisamos de outras fontes de revelação. Tudo que lemos e ouvimos deve ser analisado com base nas Escrituras Sagradas. Então, tudo que nós ouvimos sobre religião, nós temos que voltar lá para a Bíblia e analisar, ver se essas coisas estão certas. Mesmo as maiores novidades que nós temos em termos de igreja, nós temos que confrontar com a Bíblia. A segunda sola, é solos Christus, que é somente Cristo. Aqui foi uma colocação direta. Por exemplo, os santos, mesmo canonizados, eles são seres humanos, instituídos como pessoas importantes, porém, eles não devem receber a glória. Somente Cristo deve receber a glória. Somente Cristo é Salvador. Somente em nome de Jesus nós oramos. Não oramos em nome de outros santos, ou de anjos, ou de qualquer outra coisa que seja. Nós oramos sempre em nome de Jesus. Jesus está acima de tudo. Só Cristo é aquele que tem poder para nos salvar, tem poder para nos libertar, tem poder para nos curar, tem poder para trazer a nós a vida eterna, tem poder para nos ressuscitar. Somente Jesus tem poder para ouvir as nossas orações. Então, somente Cristo. É o princípio de que a salvação é somente por Ele. Os dogmas relativos ao Papa, representantes da Igreja e conceitos de méritos, de obras, eles não têm importância grande no cristianismo. Eles têm importância como testemunho, desde que sejam testemunho para fortalecerem aquilo que nós cremos em Deus. Porém, quem é o nosso Deus, o único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, só Ele tem esse poder. Só Ele tem esta forma de nos levar até Deus, de ser o caminho, somente Jesus. Somos naturalmente pecadores, excluídos da presença gloriosa de Deus, por conta do pecado. Estamos condenados à morte, mas Deus traçou um plano de salvação exclusivo em Cristo Jesus, que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou por nós. O Deus gracioso e amoroso sacrificou o seu Filho para fazer justiça em nosso lugar. Não há salvação sem Jesus. Sua obra expiatória na cruz é poderosa, suficiente para salvar todo aquele que verdadeiramente se converter, com arrependimento e fé. Jesus e só Jesus é o mediador entre Deus Santo e o homem pecador. Então nós não temos outra esperança a não ser em Jesus. Tinha um slogan da Igreja Batista no interior que dizia: Cristo é a única esperança. Cristo é a única esperança de todos nós. Cristo é o plano de Deus para a salvação. Se nós não recebemos o plano de Deus e nós queremos arquitetar um plano diferente, nós estamos querendo construir alguma coisa por nós mesmos. Então, por isso, nós temos que receber Jesus como o plano de Deus. Outra sola é sola fide, que é somente a fé. É o princípio que, com base na obra suficiente de Cristo, pode trazer salvação ao pecador arrependido. Isso está intimamente ligado com a graça, que exclui totalmente as obras. Então, quando nós lemos esse texto de Romanos, nós vimos que o justo viverá da fé, ou viverá por fé, ou viverá pela fé. Isso significa que nós somos justificados perante Deus quando nós temos a fé de que aquilo que Jesus fez por nós é suficiente para nos salvar. Quando nós não cremos que o que Jesus fez seja suficiente para nos salvar, então a fé não está resolvendo.
nós queremos dar uma mãozinha, nós queremos fazer a nossa parte como ajuda para a fé. Nós devemos ter boas obras, não porque vamos ganhar a salvação. Nós devemos ter boas obras porque já temos a salvação, porque Deus já nos comprou com o seu precioso sangue, com o seu amor, colocando-se na cruz do Calvário em nosso favor, e nós temos que entender que sem Ele nós não conseguimos esta salvação. E a salvação vem pela fé. A fé somente afirma que exclusivamente baseado na graça de Deus, através somente da fé daquele que crê, por causa da obra redentora de Cristo, que são perdoadas as suas transgressões da lei de Deus. Afirma que aquele que crê em Jesus Cristo e que creu porque Deus lhe deu esta graça. E essa graça, através dessa crença, dessa fé, é salvo dos pecados e da condenação que receberia por causa dos pecados. Pela fé, aquele que crê compreende o sacrifício do Filho de Deus e os méritos e a retidão de Jesus Cristo aplicada a esse pecador. Através da graça, precisamos ter fé que Cristo é o nosso Salvador. Ação que não temos capacidade de ter por obra própria, mas Ele concede a nós diante a sua glória, e nós recebemos a obra de Cristo para a nossa salvação. Então, somente a fé é que nos conduz a Deus. A fé sem obra não é verdadeira, porque quando a gente crê de verdade, a gente executa. Quando a gente não crê, a gente não faz nada. Mas quando a gente crê, então a obra nossa não tem poder para salvar, mas ela testemunha da obra que nós temos, da fé que nós temos em Cristo, e que não pode nos dar vida a nossa obra, mas somente a nossa fé em Cristo. Porque a salvação, ela não vem daquilo que podemos fazer, do dinheiro que nós podemos até gastar religiosamente, espiritualmente. Nós sabemos que alguns exemplos bíblicos, como Zaqueu, ele falou: Senhor, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se alguém defraudei, vou restituir 4 vezes mais. Mas ele não estava com isso comprando a graça de Cristo. Ele estava apenas reconhecendo a sua vida de pecador e colocando-se à disposição de Deus para fazer aquilo que Deus tinha operado em seu coração. Então, muitas vezes a pessoa acha que ela vai dar mais dinheiro para a igreja, e muitas igrejas aproveitam disso para receber muito dinheiro para ganhar a salvação. Mas não é por dar dinheiro, não é por fazer essas coisas que nós vamos ganhar a salvação. A salvação é pela graça. Somente a graça alcança o homem vil, que é totalmente incapaz de fazer qualquer coisa para a sua salvação. O princípio da graça contraria a ênfase que dava na doutrina vigente das boas obras que ajudariam na salvação. A salvação é inteiramente condicionada à ação da graça de Deus, ou seja, só a graça através da regeneração unicamente promovida pelo Espírito Santo, em conjunto com a obra redentora de Cristo. O homem que é naturalmente pecador reconhece a depravação total do gênero humano. Ele é salvo única e exclusivamente pela vontade e ação de Deus. E a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Naturalmente, pecadores mortos espiritualmente, não podemos fazer nada sozinhos para nos salvar. Não existe nenhum outro caminho para Deus que não seja através da graça. A graça acontece quando recebemos algo que não merecemos. Recebemos o privilégio irresistível de estarmos na presença de Deus. Então, meus irmãos, significa que se nós entendermos realmente a graça como sendo algo que não merecíamos, nós seremos menos crente ou mais crente? Seriam mais
fervorosos ou menos fervorosos. Se nós recebemos alguma coisa que não merecíamos, significa que nós ficaremos devedores a Deus sempre. E nós teremos a gratidão de estar fazendo alguma coisa para Deus. Muita gente acha que seguir a igreja é um peso. Seguir os mandamentos da igreja é um peso. Mas quando a gente entende a verdadeira graça de Deus, nós sabemos que é um privilégio. Porque Deus é quem nos deu esta graça. Deus é quem nos deu este amor. E a última sola, né, é soli deo gloria, que significa glória somente a Deus. E a mais ninguém, nem a homens, nem anjos, devem ocupar o lugar que pertence a Ele, no mundo e em nossa vida, porque somente Ele é o Senhor. Glória a Deus é um princípio, qual toda glória é devida a Deus por si só, uma vez que a salvação é efetuada exclusivamente através da vontade e ação de Deus. Não só o dom da expiação de Jesus na cruz do Calvário, mas também o dom da fé criada no nosso coração pelo Espírito Santo. Então nós devemos a glória ou dar glória somente a Deus. Os seres humanos, mesmo santos, canonizados, e as autoridades eclesiásticas não são dignas de glória. E muita gente se aproveita para ser líder, para se tornar o centro da glória de Deus, tirando de Cristo o que nós devemos a Ele. Todos nós devemos dar glória a Deus, única e exclusivamente a Deus. Então esse é o ponto, ou esses são 5 pontos importantes da nossa fé. Vocês que hoje tomam um passo decisivo na vida de vocês, entendam sempre, esses 5 pontos são divisas daquilo que a gente crê. E são os começos daquilo que a gente crê. Então toda a nossa vida se desenvolve, se atualiza diante desses princípios. Que é através de Cristo que nós recebemos a nossa salvação. E é a graça de Deus. Não é aquilo que eu faço, é pela graça de Deus. Eu tenho que ter a fé. E a fé, muitas vezes a gente fica... muitos de nós confundem o que é fé, né? Primeiramente, a fé cristã é uma coisa só. Eu tenho que entender que Jesus morreu na cruz por mim. E a minha reação diante disso é a fé. E eu entendendo que Jesus morreu por mim, então o que eu vou fazer para que isso se torne verdade? Isso é a fé que eu tenho no meu coração. Então nós temos que todos os dias renovarmos esta nossa crença em Deus, agradecer a Deus, dar glórias a Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele quem nos alcançou com a sua graça, com o seu amor, pertencemos a Ele, porque Ele está conosco, porque Ele deu Jesus por nós e Ele também conduz os nossos corações até Ele. Que Deus nos abençoe.